Olá, meus irmãos, olá, amigos, que a paz, o amor de Deus possa te alcançar e que essa paz que Deus em Cristo nos concede, que não encontramos no mundo, porque no mundo só temos aflições, né? Quando a gente pensa que é paz, não, é apenas uma pausa, porque novas aflições virão. Mas a paz que Jesus nos implanta, quando conhecemos Jesus, quando buscamos entender Jesus Cristo de acordo com as Escrituras, nasce dentro de nós a paz que Jesus desfrutou aqui, porque Ele é a própria paz. Foi Ele quem perdoou, foi Ele quem pediu para que tenhamos a humildade de pedir perdão, de distribuir amor, né? De buscar sempre estar em paz, para que possamos gerar aí a união, a felicidade plena, absoluta, não lampejos de alegria, né? Nesse mundo vivemos com alguns lampejos de alegria, mas em seguida sempre vem o temor, as aflições, as discórdias, as discussões, as intrigas, as brigas, e nunca cessam. Sempre vem dia a dia. Essa é a luta do ser humano, a luta da humanidade. Mas o tema aqui é um tema que tem tudo a ver com a minha vida e com sua vida. Minha mãe esperou 9 meses em minha gestação. E foi uma alegria quando eu nasci, com certeza. O sorriso, com certeza, foi estampado no rosto do meu pai, no rosto da minha mãe, no rosto dos meus irmãos, com certeza. Que menino lindo, no mínimo imaginavam isso. Disseram isso. E eu, sem entender nada deste mundo, nem mesmo a bênção que Deus tinha dado à minha mãe de me proporcionar a vida. Mas o tema é sobre a morte. Deus nos dá a alegria de viver, a bênção de nascer um filho gerado, criado, assistido, envolvido na sociedade, que cresce, que busca viver o melhor, e depois vem a morte, que faz parte deste contexto de vida aqui na Terra. Mas o problema é o pós a morte. O que de fato irá acontecer comigo ou com você, com todos nós? Porque existem tantas linhas de raciocínio, de doutrinas da vida após a morte. Afinal, para onde vamos quando morremos? Eu acho que esse vídeo que eu estou gravando, ele não tem como objetivo tirar a sua crença, porque eu respeito a sua crença. Eu não posso apoiar, talvez, quando o seu pensamento for diferente do que eu vou dizer aqui, não que o pensamento seja meu. Quem sou eu para dizer como é a vida após a morte? Mas existe um que ressuscitou, que venceu a morte pela vitória por meio da ressurreição e que está na história da humanidade, registrado nas profecias bíblicas, que seria ressuscitado ao terceiro dia, como também está registrado na história secular fora da Bíblia. Se isso for mentira, o que é que sobra de verdade, afinal, em vivermos um cristianismo derrotado? Queridos, para termos uma introdução desse tema, é necessário citar alguns fatos que nos são ensinados e as fontes de quais são os ensinamentos, para que eu possa entrar naquilo que eu quero somar para você, ou talvez com as minhas palavras, não minhas, aqui apenas estou sendo um porta-voz da palavra daquele que é o Criador de todas as coisas, Deus. O Deus que você crê, o Deus que você se ajoelha para orar, para clamar por aquilo que você está necessitando. É Ele que fala, é Ele que eu entendo, que pode ter autoridade única e exclusiva sobre o assunto. Mas existe a ciência que criou aí o evolucionismo, o qual o homem faz parte de um processo de evolução, e não pelo criacionismo, como descreve a Bíblia Sagrada,
construído, criado pelas mãos de Deus, do Criador de todas as coisas. Bom, já temos um problema a buscar respostas aqui. Temos divergência sobre a criação. A própria criatura duvidando do Criador. A princípio, não dá para entender, mas você vai entender porque existe uma disputa espiritual, uma disputa oculta aos meus olhos e aos seus olhos, que não podemos perceber a dimensão e nem somos capazes de percebê-la. Amados, para entrarmos no assunto, direto no foco, eu vou lhe apresentar 3 linhas que são doutrinadas quando você vê alguém morto ali. No velório, existem 3 linhas. O católico diz que você, ao morrer, a sua alma, o seu espírito que sai de dentro de você, é necessário ir para o purgatório, para que seja purificado os teus pecados, o teu ser, o teu espírito, e dali vai para o céu ou para o inferno. Por isso que a Igreja Católica ensina, doutrina a necessidade da missa de 7º dia, 30 dias e 1 ano. Bom, temos que respeitar a doutrina estabelecida por Roma, pelo Vaticano, pelo sistema papal. Segunda linha. Segunda linha são igrejas neopentecostais e pentecostais. Elas pregam que ao morrer nós iremos para os seios de Abraão. Fato declarado por essas doutrinas dessas igrejas. Terceira linha. A terceira linha é doutrinada pelo Espiritismo, que nós temos uma alma consciente que transcende nosso corpo após a morte da matéria e vai para algum lugar aí para guardar um novo renovo de vida pelo sistema de reencarnação. Ou seja, aquela alma que deve estar guardada em algum ponto aí, que quem sabe explicar são eles mesmos, depois vem e entra na geração de um novo ser e ali é reencarnado aquela pessoa para complementar algo que eles doutrinam lá, certo? Então temos aqui 3 linhas que já deixam uma confusão grande para o defunto. Se o defunto tiver realmente consciência, ele fica sem saber para onde vai. O purgatório, para o seio de Abraão, ou para um sistema de reencarnação. Aí eu coloco agora aqui a 4ª opção doutrinária. Mas me diga uma coisa antes de eu falar da 4ª. Quem criou o homem? Foi Deus? Foi o próprio homem? Quem tem autoridade de falar da vida após a morte, a não ser aquele que criou? Vamos abrir a nossa mente. É importante esse vídeo para que a gente abra a nossa mente. Qual a fonte que te assegura que vai ser dessa forma? Precisamos buscar essa fonte. Não é simplesmente chegar e implantar e a gente tem que percorrer esse percurso sem saber para onde vamos, porque aqui tem confusão, já tem Babilônia aqui. Eu tenho 3 linhas para ir. É o defunto que escolhe? Ou existe algo já demarcado para que vá? Então está havendo uma disputa. Está havendo uma disputa por esse espírito. Quer dizer que após a morte nós continuamos com confusão, com discórdia. Aí, é uma baderna só, tanto estando vivo como estando morto. Eu acho que no século 20 e 21 que estamos vivendo, não cabe mais esse sistema de dúvidas. Irmãos, eu quero colaborar para te ajudar. O meu objetivo aqui é dar esperança a você. A esperança que o próprio Cristo mostrou à multidão quando ressuscitou Lázaro. Lázaro foi ressuscitado ao 4º dia e já fedia, segundo as Escrituras lá em João capítulo 11. Se você ler ali do verso 11 em diante, você vai ver toda a descrição. Não dá tempo para me ler todas as passagens, mas aqui já é uma coisa que está inculcada na cabeça, não precisa mais eu entrar. João 11, capítulo 11, verso de 11 em diante. Jesus disse que a morte é um sono sem sonhos.
O morto não tem sentimento algum. O morto não tem amor, não sente inveja, não sente ódio, porque a sua mente está entregue ao esquecimento. Agora, para isso eu preciso ler Gênesis 2, verso 7, para que você entenda quais os elementos que Deus usou na criação do homem. Isso é fato, isso é bíblico, isso é do manual de instrução do ser humano, onde Deus usou profetas para levar a voz, para levar a mensagem, para levar a esperança, para levar a voz da justiça, quando fosse necessário ter a justiça de Deus. Para ser mais rápido e reto neste assunto, nem Deus nem Jesus dá apoio a nenhuma dessas três citadas. Você pode fazer uma aposta com o padre. Padre, aonde tem dizendo que a alma vai para o purgatório? Onde tem na Bíblia? Não tem. Não tem, você ganha fácil, faça essa aposta. Os 66 livros da Bíblia, eles não relatam. Pelo contrário, o profeta já relatava a ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia. Então, como é que se relatava a ressurreição? E agora o processo é reencarnação. Se é ressurreição, não pode ter imortalidade da alma. Cai por terra a imortalidade da alma. Mas vamos ver três passagens importantes aqui. Gênesis 2, verso 7, que diz assim: como Deus criou o ser humano. É importantíssimo demais você dar voz a isso aqui também. Da mesma intensidade que você dá voz à fonte que lhe garante que existe a imortalidade da alma. Que ela vai para o purgatório, que ela será reencarnada, o que vai para os seios de Abraão. Aonde tem dizendo isso? Não é uma doutrina bíblica. Foge dos parâmetros da verdade, dos parâmetros de entendimento da palavra de Deus. Não combina com Deus. Isso é uma doutrina humana, de homens e não de Deus. Irmãos, Gênesis 2, a formação do homem, verso 7, então diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Chamo sua atenção para 2 pontos aqui. Primeiro, Deus usou o pó da terra, o barro, a argila, e soprou na narina o fôlego de vida, o fôlego de Deus, e o homem passou a ser alma vivente. Passou a ser. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma vivente. Os animais são almas viventes porque tem esse fôlego de vida de Deus. Agora, o fôlego de vida de Deus é diferente do meu fôlego, do seu fôlego. O fôlego de vida de Deus é uma energia vital que dá vida. Pelo sopro, Deus vai destruir várias coisas. Pela sua palavra, Deus formou tudo. Mas isso é uma questão de fé. E não podemos caminhar sem fé e querer acreditar em Deus, Jesus, os apóstolos, os discípulos, enfim, os profetas. Nós temos escolhas a fazer. Como é que eu posso falar de Deus, crer em Deus, se eu tenho dúvida de sua palavra? Uma coisa não pode andar separada da outra. Da mesma forma que você crê naquela sua doutrina, que você estuda seu livro, você crê porque existe um que encabeçado essa ideia, essa doutrina, e que você não larga ela por nada. Mas me diz uma coisa, Ele é autor da vida, Ele tem autoridade para falar da vida após a morte? Como? O que é que Jesus diz em João 3, verso 13? O próprio Cristo. Veja as palavras de Jesus em João, apóstolo João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 13. Ele diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. No verso 12 ele diz: se tratando de coisas terrestres, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? As pessoas não acreditavam em Jesus Cristo como Filho de Deus. Jesus estava ali comparando certas situações da terra e do céu. E ele diz: como eu vou falar das coisas celestiais se você não crê nem na terra que está à sua frente? É aquela mesma coisa quando Deus diz: como é que tu me amas que não me vê? Se não consegue amar o que está diante de ti, está ao teu lado, teu próprio irmão, teu vizinho, teu amigo.
teu familiar, teu filho, tua esposa, teu esposo, enfim. Então tem muita coisa a ser melhorada, tem muita coisa para ser colocada e tirar aquilo que não serve, que tem que jogar fora. A escolha é viver para Cristo, é uma escolha acreditar na Bíblia, mas a Bíblia ela tem menos contraditório do que qualquer outro livro escrito aqui na Terra, qualquer outra fonte que você busque ser a razão maior de todas as coisas, porque não pode ser. Querem que seja a força. Existe a ciência boa que apoia o criacionismo, que pega o que tem nas escrituras e compara com a ciência verdadeira e tem comprovado a veracidade da Bíblia. Mas também existe um grupo que quer destruir a todo tempo e tornar a macroevolução como a perfeição da criação de todas as coisas. E aí? Você vai decidir ficar com quem? Com a fonte da criatura que tenta dizer que o Criador é a mentira? Quem tentou ser maior do que Deus se deu mal. O inimigo de Deus tentou ser maior do que Deus. E aquilo que não é verdade é mentira. E a mentira não procede de Deus. Procede de quem? Bom, não vou acusar, você que sabe. Você que sabe se a mentira tem mais poder do que a verdade. Agora, a fonte que te diz isso, que é a verdade, que segue, que você tem que seguir, que a Bíblia é coisa figurativa, então vamos para cá. O que está fora aqui, que comenta que os apóstolos morreram, né, foram decepados, Pedro foi cravado na cruz de cabeça para baixo, todos os apóstolos, com exceção de João, tiveram mortes brutais. Inclusive Paulo foi decapitado. Então tudo isso é uma mentira. Então, que crença? Você está querendo crer em quem? Que Deus? Que Cristo? Não faz sentido. Você está fazendo o que na sua igreja? Você está ouvindo lá o quê? Você está indo para a sua comunidade espírita, com todo respeito. Lá também fala de Jesus. Só que fala um Jesus singular, não Jesus o Deus. Jesus reencarnou, ressuscitou Lázaro. Você não acredita na ressurreição. Está nas escrituras, escrita por homens que estiveram ao lado de Jesus. Homens que foram perseguidos e mortos. Eles descrevem a ressurreição de Lázaro diante de multidões. Eles descrevem que Jesus curou o cego, fez o cego ver, fez o surdo ouvir, fez o mudo falar, fez o coxo andar. A mulher que tinha sangramento, ela tocou no manto e foi curada. Pessoas foram ressuscitadas. Então tudo isso passa a ser uma mentira. Mais uma vez, a ressurreição de pessoas e não reencarnação. Seria um Deus justo? Seria um Cristo justo? Se quando morremos vamos para algum ponto celestial? A vida aqui na Terra, uma desgraçada vida que temos aqui, de perseguições, de tudo, de ruim, violenta, sanguinária. Aí o cara está lá, vamos dar o exemplo de Lázaro. Lázaro está no céu, em algum ponto melhor do que aqui. E Jesus agora diz, Lázaro, volta, vem para cá. Seria o Jesus o que nós defendemos de amor, tirar uma pessoa de um lugar bom para voltar para a terra, para passar a humilhação, as dificuldades? O próprio Lázaro, a palavra de Deus revela que semanas depois foi procurado para ser morto por esses que não aceitavam Jesus, que não queriam ver o crescimento de Jesus, que não queriam ver o crescimento do cristianismo, mas aquilo ali brotava como uma semente, como uma raiz, como uma folha. A cada dia o cristianismo crescia, dava frutos e frutos e frutos, porque o cristianismo já estava semeado. Quanto mais perseguia, mais cristão crescia. E aí veio outro golpe da igreja, tentando se juntar a esses cristãos para dar um golpe fatal. E perseguiram esse povo de Deus por 1260 anos. Profecia dita, profecia cumprida, até o Império Romano se acabar. Essa perseguição nunca parou. Colocaram a verdade de terra
a verdade de Deus por terra. E nós combatemos até hoje a verdade para o seu bem, porque você não quer entender que existe uma verdade. Você vive num mundo onde você pensa que é o orquestrador, pensa que é da forma que você idealiza. Irmão, você para subir no coqueiro, se você não for bom de perna e braço, você não sobe, você precisa de uma escada. Imagine você ir para o céu, onde não existe máquina nem nave para nos levar até lá. Por quê? Porque Jesus já selou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. A palavra alma, na Bíblia, ela tem um significado de referência de pessoas. E o homem tornou-se alma vivente. Em Ezequiel 18, 20, 21, alguma coisa, diz: alma que pecar, essa morrerá. Então, que alma vai morrer se ela é imortal? Porque está se referindo a pessoas, porque o homem se tornou alma vivente. Ele não é. A palavra de Deus em lugar nenhum diz que o homem que morre e tem consciência, tem uma entidade que sai de dentro dele, que tem consciência. Em lugar nenhum da palavra de Deus fala isso. Eclesiastes 9, verso 5 diz o seguinte: como está a consciência de quem morre? Preste atenção, irmão. Por favor, preste atenção, você que tem idealizado que existe a imortalidade da alma. Isso é um fato sério. Isso tem a ver com a esperança para você amanhã, de teus familiares também. Nós estamos tratando de um poder. Nós estamos tratando de pessoas que receberam instrução para escrever a meu favor, a favor de você, a favor de todos nós. Isso aqui não é brincadeira não, a Bíblia não é brincadeira. A Bíblia é coisa séria, pessoas deram suas vidas para propagar a verdade, não a mentira. Nenhum desses escritores aí foi à cruz. Nenhum desses escritores aí doou sangue para salvar ninguém. E Jesus foi à cruz e deu seu sangue para comprar a minha liberdade e a sua. Muito embora você tenha ignorado esse sangue. Lembra da história do purgatório? Que a alma vai para lá para ser purificada dos pecados? Isso não combina com a palavra de Deus, porque Jesus, o sangue de Jesus foi para pagar os nossos pecados, apagar as nossas iniquidades, nossas transgressões, o nosso pecado. Precisa de ir para lugar nenhum, nem que tivesse esse espírito consciente que sai dentro de nós. Veja o que está em Eclesiastes 9, verso 5 e 6, diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja para eles já pereceram, ou seja, já morreu para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faça abaixo do sol. Verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei conforme as tuas forças, porque no além, ou seja, na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, em outras versões, nem ciência alguma. Então a palavra de Deus está sendo clara e evidente para mim e para você. O que é que custa você acreditar na palavra de Deus? Já sei. Denilson, porque homens escreveram a Bíblia. Bacana. Não podia ser animais nem rabo de cavalo. Isso é verdade. Agora eu te pergunto, a fonte que você recebe como verdade, quem escreveu? Foi um animal? Foi homem? Foram anjos que trouxeram? Talvez você diga assim, foi psicografada. Fala para o Espiritismo, psicografada. Quer dizer que não valeria também a inspiração do Espírito Santo na consciência do homem que emprestou sua mão para escrever? Qual diferença tem aqui? Esses homens falam da parte de Deus, por isso que estão no cano da igreja, por isso que estão na Bíblia Sagrada. O Senhor não está. Então, quem inspirou esses homens a falar isso? Como surgiu a imortalidade da alma? Sabemos que é uma doutrina platônica. Sabemos que Agostinho
Ele introduziu isso no ano 354 a 430, depois de Jesus Cristo ter sido morto, ter sido ressuscitado e levado aos céus. A minha pergunta que não quer calar é o seguinte: por quais motivos os apóstolos não pregariam a reencarnação? Quais? Você não acha que se o céu for tão fácil de chegar, muitos iriam? Mas sabe por que não vai? Porque Deus diz que aqueles que suicidam não poderão ter a glória eterna. Porque estão tirando aquilo que é sagrado, aquilo que Ele fez com amor, de todas as obras. O homem é a perfeição da criação, está na palavra de Deus. O defeito, as nossas ignorâncias, isso vem depois. Mas não, o homem não foi feito para isso. Mas o homem tem um livre-arbítrio. Você, quando bota um filho no mundo, você não quer que o seu filho seja um bandido. Mas lá na frente, quando cresceu, ele escolheu ser. Que culpa você tem? Que culpa você tem? Você educou para ele ser um médico, você cuidou dele, instruiu ele para ser um jogador, para ser um manequim, para ser um enfermeiro, enfim, para ser um piloto, seja lá o que for, para ser apenas um cidadão íntegro e honesto. Mas ele deu para ruim, ele escolheu outras linhas. Que culpa o pai tem? Então também Deus não interviu na decisão de Adão e de Eva. O pecado, pela desobediência, cabe a todos nós. Essa conversão, purificar os nossos pecados, significa ser ligado a Cristo Jesus e buscar fazer os desejos de Deus. Que outra passagem podemos ler? A passagem do momento em que iremos ser imortalizados. Tem isso? Tem. Está aqui. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versos de 51 a 55, que diz assim: Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da trombeta, da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corrupto se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E isso aconteceu com Cristo, isso aconteceu com Lázaro e aconteceu com outras pessoas. Tragaram a morte pela vitória, pela ressurreição que aconteceu. É necessário que este corpo, demarcado de erros, de pecados, ele venha a ser transformado, ele venha a ser restaurado, porque Cristo promete em sua palavra, que está em Filipenses. Vamos achar Filipenses aqui. Filipenses 3. Vou achar aqui Filipenses é danado para ficar escondidinho. Filipenses 3, 19 e 20. Ou 20 e 21. Deixa eu ver aqui. Diz o seguinte: 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória,
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A palavra de Deus disse aqui nessas duas passagens que é necessário que este corpo corrupto seja transformado, que essa matéria mortal se revista da imortalidade, porque nesse momento de ressurreição receberemos um corpo tão glorioso quanto o de Jesus Cristo. E eu te pergunto, que corpo é esse de Jesus Cristo? O que foi que ele disse a Tomé? Tomé, olha as minhas chagas. Disse a Tomé e aos discípulos, olha as minhas chagas, sou eu, Jesus. Toque em mim. Espírito não tem carne nem osso. E para matar, para excluir isso da sua mente, que nós somos seres de luz, essas bobagens todas aí, de quem nunca teve do outro lado da vida e passar para cá para dizer, ele diz a Tomé, tem o que comer? E deram peixe e favo de mel. Meus irmãos, Jesus subiu ao céu e ele diz em suas palavras, não se turbe o vosso coração. Ele ali estava tranquilizando os apóstolos, os discípulos. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ajuntarei todos, e todos estarão aonde eu estiver. Essa é a maior das promessas de Jesus Cristo voltar a essa terra. O livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, a visão de João, ele relata que Jesus vai voltar com poder, com muita glória. E Apocalipse 1, verso 7, fica registrado aqui no capítulo 1, verso 7, assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse Deus está dizendo para mim e para você que vai voltar. Ele vem buscar um povo. A palavra de Deus é clara que Jesus vem buscar um povo. Jesus vem ressuscitar mortos e arrebatar vivos. Está aqui em 1 Tessalonicenses. Vamos ler 1 Tessalonicenses aqui, capítulo 4, versos de 16 a 18. 16 a 17. Não. 4, de 16 a 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui haverá uma ressurreição de mortos e o arrebatamento dos vivos que estão em Cristo, e os mortos que estavam em Cristo ressuscitarão primeiro. Serão levados e entregues a Jesus nas nuvens do céu. Essa passagem ela fecha com aquela de João, que Jesus disse que viria e ajuntaria todos, e todos estariam onde ele estiver. Existe um céu, existe uma ressurreição, existe sim uma ressurreição, aonde eu e você devemos guardar a esperança de ver os nossos entes queridos transformados, restaurados em novo corpo. Aí você prefere crer que você vai ficar em algum ponto para voltar numa gestação de outras famílias?
Isso é meio que complicado. Aí você pode dizer, mas esse aí também é complicado. Espera aí. Mas o poder de Deus, será que Deus não seria capaz? Será que Deus precisa de resto de matéria para dar vida a alguma coisa? Nós temos que, pela fé, acreditar que Ele não precisa de resto de matéria. Basta falar e tudo se criar. Foi assim que a Bíblia revelou. Ele falou e tudo se criou. Ele separou com suas palavras a água para que aparecesse a porção seca, que é a terra. Isso é fé. Fé é você acreditar naquilo que você não vê que é possível de acontecer. Mas estamos dotados, limitados a informações humanas que fogem totalmente. Olha, eu quero falar para você agora que é evangélico. Como é que tu ensina que nós vamos para o seio de Abraão diante de tudo isso que eu passei? Que nós estamos no pó da terra. Porque a palavra de Deus diz que nós não temos espírito algum de consciência nenhuma. Então tem alguém mentindo aqui. Ou a Bíblia é mentirosa ou ela é verdadeira. As fontes externas são verdadeiras ou são mentirosas? Em quem eu devo acreditar? Irmão, e nesse celeiro de tantas coisas que são guardadas e depositadas, eu prefiro ficar com as coisas celestiais. Aquela que vem de cima, que o Espírito Santo falou para homens. O Espírito Santo que transforma a vida de pessoas, inclusive a desse que vos fala. Você me conhece, você conhece o meu passado, você sabe quem eu era. Nunca fui uma má pessoa, nunca fui um marginal, mas vivia vazio de Deus porque não vivia perto de Deus. Eu tinha uma formação de Deus, de que eu podia fazer tudo, ir para a igreja, fazia ali uma missa, recebia a hóstia e da porta para frente fazia tudo novamente. Essa era a luz que eu recebi. De quem? Dos meus pais, que nunca nunca contemplaram o Evangelho, que meus avós também nunca contemplaram e levaram meu pai à força da razão. Meu tataravô e por aí vai. Gerações anteriores a do meu pai nunca tiveram o poder da palavra em suas mãos. Até porque, quando você começa a voltar séculos e séculos, você vai encontrar que pessoas eram perseguidas para que não pudessem ler a Bíblia Sagrada. E por que não podiam ler? Porque se deparavam com a verdade. Então, fazendo isso, implantaram a mentira e ela prosperou. E prospera até os nossos dias, trazendo uma Babilônia de informações. Se eu sou cristão, eu tenho que seguir Cristo. E se eu tenho que seguir Cristo, eu tenho que buscar as orientações que Ele deixa nas Escrituras. Ele diz duas coisas aqui, João 5,39. Examinai as Escrituras, porque são elas que te mostram a salvação. São elas que testificam de mim. Mateus 22,29 diz, errais por não estudar a Bíblia, não consultar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Você quer milagre? Você confia em Deus, não é verdade? Você quer uma cura? Você roga a Deus, clama a Deus. E a ressurreição? Você não acredita em Deus? Qual é a diferença de ressuscitar e fazer uma cura em tua vida? Isso é restauração. Restaurar pelo poder de Deus. Quando? Quando o homem nada pode fazer. Aí quem faz é Deus. Quem entra na história é Deus. Dá para você compreender, meu amigo? Eu não quero aqui deturpar a sua crença. Eu quero só dizer a você que a sua crença não tem apoio bíblico. Nem o catolicismo, nem os que propagam o seio de Abraão e nem os que implantam a doutrina da imortalidade na comunidade espírita. Não tem base bíblica. Se não tem base bíblica, é farsa, é forja, é mentira, é engano, é desvio da verdade, ocupando a sua mente com aquilo que não produz frutos pelos ensinos de Cristo Jesus. Simplesmente assim. Eu gostaria de saber de você, porque quando o Espiritismo tira pontos, pincela alguns pontos que joga no Evangelho segundo Kardec, por que ele não mostra a você as passagens que Jesus fala sobre a ressurreição? Por que não fala para você que Jesus ressuscitou diante de multidões Lázaro?
Por que que não está escrito lá que o próprio Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia e apareceu aos discípulos? Está na Bíblia, a mesma Bíblia que ele encontrou alguns pontos que soma para essa doutrina dele. Mas você quer saber o que diz Deuteronômio 18? Para você só não pensar que as coisas foram forjadas a partir de Jesus. Deuteronômio é um livro do Velho Testamento, tá certo? Velho Testamento. Deuteronômio é o quarto livro da Bíblia. Capítulo 18, eu quero que você abra. Aqui Deus está revelando que na cidade onde ele estabelecesse a reunião do seu povo, não teria diante deles esse tipo de pessoas que praticassem tais coisas. Por exemplo, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Isso era uma cultura que tinha. Se a criança passasse pelo fogo, pela quentura do fogo e chorasse, ela era para ser jogada na fornalha, porque ela era tida como amaldiçoada. Veja que coisa. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromantes, nem mágicos, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, Senhor teu Deus, não permitiu tal coisas. Veja que Deus não aprova, Deus não dá apoio a nada dessas práticas. Ainda diz mais, lança diante de ti, para longe, porque é abominável aos meus olhos. Irmão, pelo Deus que você crê, porque todos os espíritas, ele tem um pouco de católico. Eles são católicos. Embora o catolicismo não aceite o espírita como católico. Tá certo? Mas você se intitula católico, mas o catolicismo diz que não. Isso aí é outra confusão que foi lançada por terra agora. Mas eu quero dizer a você, respeitando você, se você é cristão, tem que seguir os ensinos de Jesus. Se isso é mentira ou é verdade, nós não vamos saber enquanto não morrer. Se você quiser fazer um teste antecipado, faça. Mas com certeza você vai estar no pó da terra. Você não vai voltar para contar a história. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, aqueles homens que andaram com Deus, chamados profetas, ele tem algumas passagens interessantes, como tem aqui, vamos ver aqui, Salmo 146, diz assim: não confieis em príncipes, nem em filhos de homem, em que não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perece os seus pensamentos. Perceba que o espírito e fôlego de vida são a mesma coisa. O sopro de Deus, o sopro vital, que dá energia vital ao ser humano, foi o sopro de Deus que fez com que toda a estrutura humana pudesse se tornar ativa e ter vida. Jó capítulo 9, verso 26 diz o seguinte: porque eu sei que meu Redentor vive, é Jesus, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vai haver uma ressurreição para Isaías, para Jó, que ele diz que se sua pele, no verso 27, ele diz que os seus olhos, não outros, verão a Deus. Ressurreição. Jó 27, verso 4 diz: enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, e nem a minha língua pronunciará engano. É o sopro de Deus que ativa todos os órgãos do ser humano. Não podemos ter dúvida de seu poder. Caso contrário, Deus nada criou. Trata-se de um Deus impotente. Jó 7, versos 9 diz assim: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir. Nunca mais tornarão a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. O profeta Jó disse que o morto não sai da sepultura para lugar algum. No entanto, eu, Denilson, já vi o Espírito. Então como explicar? Você precisa aí saber o poder que o inimigo tem.
porque é bíblico. Jesus disse que ele vai fazer sinais e prodígios que enganariam muitos. E ele veio para trazer o engano, a farsa. Ele traz algo que parece ser que vem de Deus, quando na verdade não é. E isso onde entra a questão do que é engano, do que é verdade. Irmãos, nós não temos um espírito que sai de dentro de nós. O que eu vi foi algo personificado e que desapareceu como vapor. Apareceu e sumiu diante da minha frente em 1992 numa casa no Alecrim. Mas não traz mensagem, não diz nada. Não sei nem quem é essa pessoa, não faz parte da minha família nem da minha amizade. Meio estranho. Mas Jesus disse, espírito não tem carne nem osso. Espírito não tem carne nem osso. E lá desapareceu. Como um cigarro que você dá um trago aqui, e a fumaça evapora. Tem algo errado em tudo isso, porque você não conhece. Mas quando a gente lê 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, a palavra de Deus, o Cristo revelando, ele diz, não é de se admirar, não é maravilha, ou de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Segundo as Escrituras, ele tem poder de personificação. Ele pode personificar numa pessoa que já morreu. Até o cheiro do perfume, um apelido de uma pessoa, ele pode, naquela mesa ali, onde Deus, ele pode psicografar para aquele que recebe essas informações. O problema é que você não sabe quem está alimentando aquele que psicografa. E isso eu acredito que exista. Você está me compreendendo? O problema é que eu nem você sabe quem está alimentando. Da mesma forma que você acredita que tem anjos que nos dão os livramentos. Você crê? Você crê nisso? Você diz, foi um livramento de Deus, os anjos. Não é verdade? Da mesma forma, o inimigo tem seus milhares de ministros que foram depostos para a terra. E eles também acompanham. É eles que torcem para que você faça tudo errado. Eu te pergunto, matar é uma orientação de Deus? De jeito nenhum, pelo contrário. O mandamento de Deus diz, não matarás. Então, quem é que traz na minha consciência para que eu pratique isso? Ele ataca na nossa mente. E é através da nossa mente que ele consegue dominar todas as outras áreas do nosso corpo. Para fazer com que você produzimos frutos errados, frutos maus, frutos que desagradam a Deus. Mas quando o Espírito Santo de Deus domina a minha mente, ele produz mudança, restauração. Aquilo que eu tinha ódio, eu passo a amar. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo, um perseguidor, adorava perseguir os cristãos, colocar na prisão, torturar, se possível matar. Ele, quando tem um encontro com Cristo, muda totalmente a sua vida. E ali, alimentado pelo Espírito Santo, aquilo que ele tinha ódio, ele passou a amar. Aqueles que ele perseguia, passou a andar juntos. Veja a diferença do que você é ser alimentado pelo que vem de Deus. Quando você é alimentado pela uma falsa esperança, aqueles que psicografam, da parte de quem? Como é que Deus autoriza algum anjo escrever aquilo que deturpa, que vai ao contrário da sua palavra? Irmãos, são muitas as passagens bíblicas que poderíamos ler, que mata totalmente a existência da imortalidade da alma, da reencarnação, do seio de Abraão. Capítulo 5 de João, verso 28 e 29, diz assim: não vos admirei disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a minha voz e sairão. Os que estiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. São dois tipos de ressurreição, um para a glória e outro para a segunda morte, para o
julgamento, para a vergonha, mas não deixarão de ver a Deus quando Deus vier em sua glória, mas em outro momento lá na frente. Isso cabe um profundo estudo sobre a volta de Jesus, sobre a imortalidade da alma. Você não tem um tempo para explicar aqui, e você não entender isso se não fizer um estudo completo do que nós oferecemos. 27 doutrinas, todas bíblicas, para que você realmente saiba e tenha certeza de que Jesus virá para restaurar a nossa vida por completo, para nos levar para o céu, para essa morada celestial, onde Ele diz que não vai mais existir morte, choro, dor, ranger de dentes, intrigas, discórdia. Não, lá vai ser um lugar de amor, 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 felicidade plena e eterna. E o mais, estaremos diante da face de Deus e de Cristo todos os dias, eternamente. Isso é uma questão de fé. Eu relatei isso, espero que você possa buscar um estudo mais profundo. Buscar porque pessoas deixaram o Espiritismo e se tornaram evangélicos. Um tataraneto de um espírita aí bem famoso, agora me fugiu o nome, o seu que Menezes, ele hoje é um evangélico. Ele é evangélico, ele viu que tudo isso era uma farsa, tudo era uma mentira, não vinha de Deus. O neto de Bezerra de Menezes estava lá dentro, por 20 e tantos anos praticando isso. Deixo também claro, irmão, não sou referência nenhuma para você, mas se a palavra de Deus não for referência para a tua vida, que sentido faz você crer nesse Deus? Que sentido faz você abrir a palavra, a sua boca e dizer Jesus é um exemplo de caridade e de amor lá no teu centro? Não faz sentido, porque Jesus não apoia aonde você está. Jesus apoia a todos aqueles que seguem a verdade das Escrituras, e por isso homens sinceros e verdadeiros deram suas vidas para que esse evangelho estivesse em minha mão e na sua mão. Salmo 6, verso 5 diz assim: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Fica claro aqui que ninguém pode falar para Deus, louvar para Deus, falar com Deus. Salmo 115, verso 17 diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à sepultura, ao silêncio. Espero ter contribuído com você, espero ter alcançado um pouco a tua mente, no sentido de você fazer uma reflexão de tudo aquilo que você aprendeu, não por fonte bíblica, mas por fontes humanas, por filosofias e doutrinas humanas que ferem totalmente a palavra de Deus. Será que vale a pena seguirmos um caminho aonde não tem as pegadas de Cristo, aonde não tem a sua mão? Quando Ele pede e te chama, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Meu amigo, se a Bíblia for um livro de mentira, ele é muito bem orquestrado. Vale a pena até segui-lo pela questão das suas organizações. Profetas que nem se conheceram falam em harmonia. Profetas e apóstolos falam em harmonia. Discípulos e apóstolos falam em harmonia. Tudo isso é mentiroso? Eu deixo uma reflexão a você. Deus, profetas, Jesus, apóstolos, discípulos, a palavra de Deus, tudo isso está sendo jogado fora como mentirosos, farsas, enganos. E você me traz uma fonte única de um homem, uma criatura
criada pelo Criador, Deus. Ele é a fonte de verdade. É isso que eu entendo? Eu acho que você deveria refletir melhor nesse aspecto. Não quero fazer uma descrença no que você crê, mas com base na Bíblia e com esperança e fé no Deus que existe, que muda a vida daqueles que o buscam, como mudou minha vida. Você pensa que mudou minha vida financeiramente? Não estou falando disso não. Estou falando de ser o melhor homem, ser melhor um pai, ser o melhor amigo, ser o melhor irmão que eu tenho buscado ser. Muito embora falte uma compreensão mais extensiva da minha família, dos meus irmãos, para me pontuar, para crer naquilo que eu estou falando, que não são minhas palavras. Eu sou apenas um porta-voz da palavra de Deus. De homens santos que eles mesmos creem, que eles mesmos confessam a sua fé. Paulo, João, Antônio, Francisco, enfim, Mateus, Lucas, todos esses. Então você tem que crer no que eu estou dizendo, porque são palavras que foram inspiradas por esses homens vindo da parte de Deus. O apóstolo apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 29 diz: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E por fim, irmão, olha para a cruz, olha para a cruz. Um ladrão reconhece o poder de Jesus Cristo e diz que ele é inocente e merecido do castigo que estava sofrendo, do julgamento que foi dado. Ele estava na cruz, pronto para morrer também. Que ensinamento para mim e para você. Você liberto, livre, indo e voltando para todo lugar, você não consegue enxergar o que ele enxergou poucos minutos de sua morte. Que eu e você venhamos a aprender com a lição deste ladrão, o qual Jesus disse: te digo hoje que estarás comigo no paraíso. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando vieres do teu reino. E Jesus está para vir. E este jovem, ele será ressuscitado, assim como Paulo disse que combateu o bom combate, guardou a fé, e que tem a certeza do recebimento da coroa da vida, da coroa da justiça, daquele dia quando Jesus voltar. E Paulo confirma claramente da sua ressurreição quando Cristo vem a essa terra. E é merecedor. Eu não estou salvo porque estou falando isso para você. Eu tenho buscado a minha santificação a cada dia num mundo agitado de discórdia, de desconforto, de angústia, mas o que eu tenho buscado é manter a paz que eu encontrei em Cristo Jesus. E que todos os problemas que eu tenho hoje, eu sei buscar resolvê-los com mansidão e com paz. Porque eu creio naquele que pega em minhas mãos e diz que eu não estou só. Ele estará comigo até a consumação dos séculos. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana cheia de paz, que Deus possa entrar na tua mente, produzir essa reforma, restaurar a tua mente e a tua consciência para dias melhores e maiores em Cristo Jesus. Eu aguardo você lá no céu também. Quando Jesus vier, que fomos levados pelos santos anjos, eu quero te encontrar lá. Que Deus os abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço a todos vocês das crenças aqui que eu citei. Medite, faça uma reflexão. Busque a verdade. Que Deus os abençoe.